Capítulo 2. O caminho. É sobre o tronco que um cavalheiro deve trabalhar. Confúcio. O resultado prático da educação feita nos moldes propostos pelo Livro Verde será, inevitavelmente, a destruição da sociedade que a aceitar, mas isso não constitui necessariamente uma refutação da teoria do subjetivismo de valores. A verdadeira doutrina poderia ser tal que, uma vez aceita, nos levaria à morte. Ninguém que fale de dentro do tal pode rejeitar uma teoria baseando-se nisso. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Existem sim problemas teóricos na filosofia de Gaius e Titius. Não importa o quão subjetivistas sejam em relação a certos valores tradicionais, Gaius e Titius mostraram pelo simples fato de terem escrito o Livro Verde que existem valores que para eles nada têm de subjetivos. Afinal, eles escrevem com o intuito de produzir determinados estados mentais nas novas gerações. Portanto, ou consideram esses estados mentais intrinsecamente bons e justos, ou então, certamente, creem nos meios de alcançar uma sociedade que julgam desejável. Não seria difícil inferir de várias passagens do Livro Verde qual é o ideal para o qual trabalham, mas não é preciso fazê-lo. A questão central não é a natureza precisa dessa finalidade, mas o próprio fato de haver uma finalidade. Ela tem de existir, ou então o livro, que é uma obra fundamentalmente prática, não teria nenhuma razão de ser. E essa finalidade tem de ser muito valiosa aos seus olhos. Seria um subterfúgio nos esquivarmos de designá-la com o termo boa, recorrendo em vez disso a atributos como necessária, progressista ou eficiente. Eles seriam forçados pela lógica a responder às perguntas: necessário para quê? Progressista em direção a quê? Eficaz em quê? Em última instância, eles teriam de reconhecer que, em sua opinião, algum estado de coisas é bom em si mesmo. E dessa vez não poderiam afirmar que o termo bom simplesmente descreve as emoções que sentem, pois todo o propósito do livro é condicionar o jovem leitor a partilhar de certas opiniões, e a não ser que eles sustentem que essas opiniões são, em certa medida, valorosas ou corretas, esse seria um empreendimento descabido ou mesmo malévolo. A bem da verdade, veremos que Gaius e Titius defendem com um dogmatismo inteiramente acrítico todo o sistema de valores que estava em voga entre os jovens de classe média de instrução mediana durante o período entre as duas grandes guerras. O ceticismo em relação aos valores é apenas superficial, sendo válido apenas para os valores alheios. Eles não são muito céticos em relação aos valores correntes em seus próprios meios. E esse fenômeno é bastante comum. Muitos dos que desmascaram os valores tradicionais, ou como eles dizem, sentimentais, têm no fundo valores próprios que creem imunes a desmascaramentos semelhantes. Alegam estar cortando pela raiz o crescimento parasitário da emoção, da autoridade religiosa, de tabus herdados para que os valores verdadeiros ou autênticos possam emergir. Tentarei agora descobrir o que acontece quando se tenta empreender isso a sério. Continuemos a usar o exemplo anterior da morte por uma boa causa. Não que a virtude seja o único valor, e o martírio a única virtude, é claro, mas tomaremos o exemplo por ser o experimentum crucis que lança uma luz esclarecedora sobre os diferentes sistemas de pensamento. Suponhamos que um inovador em matéria de valores considere o dulce et decorum e o homem nenhum tem amor maior com sentimentos meramente irracionais que devem ser eliminados se quiséssemos descer até as bases realísticas ou autênticas desse valor. Onde ele irá encontrar tais bases? Antes de mais nada, é possível que ele diga que o verdadeiro valor reside na utilidade desse sacrifício para a comunidade. Ele pode dizer: bom é aquilo que é útil para a comunidade, mas é claro que a morte de toda a comunidade não é útil para a comunidade, e sim somente a morte de alguns dos seus membros. O que no fundo está sendo dito é que a morte de alguns homens é útil para outros homens, e isso é a pura verdade. Mas com base em que se pede a alguns homens que morram pelo bem dos outros? Está excluído por hipótese todo e qualquer apelo ao orgulho, à honra, à vergonha ou ao amor.
Usar algum desses conceitos seria retornar aos sentimentos, e a tarefa do inovador é arrancá-los todos pela raiz e em seguida explicar aos homens, baseando-se unicamente na racionalidade, por que razão devem morrer pelos seus semelhantes. Ele pode dizer: a menos que alguns de nós se arrisquem a morrer, todos nós certamente morreremos. Mas isso só valerá para um número limitado de casos. E mesmo que nos casos em que isso for válido, levanta-se a razoabilíssima objeção: por que logo eu deveria ser um dos que se arriscam? A essa altura, o inovador pode perguntar por que, afinal de contas, o egoísmo seria mais racional ou inteligente que o altruísmo. A pergunta é pertinente. Se por razão entendermos o processo de fato usado por Gaius e Títio em seus desmascaramentos, isto é, a associação lógica de preposições, em última análise retiradas dos dados dos sentidos, com proposições posteriores, então a resposta deverá ser que o egoísmo não é mais racional que o sacrifício, tampouco menos racional. Nenhuma das duas opções é racional ou irracional de maneira nenhuma. De proposições retiradas somente de fatos, não é jamais possível tirar nenhuma conclusão prática. A enunciação, a preservação da sociedade depende disso, não pode levar ao imperativo, faça isso, exceto se for mediada por outra enunciação, qual seja, a sociedade deve ser preservada. Da mesma forma, isso irá custar a sua vida, não pode levar diretamente a não faça isso, somente pelo intermédio de um desejo ou por um reconhecido dever de autopreservação. O inovador tenta chegar a uma conclusão de teor imperativo a partir de uma premissa de teor indicativo, e mesmo que siga tentando por toda a eternidade, não vai conseguir, pois seria impossível. Temos aqui, portanto, duas opções. Uma delas é ampliar a acepção da palavra razão, incluindo nela aquilo que nossos ancestrais chamavam de razão prática, e admitindo com isso que juízos como a sociedade tem de ser preservada não são meros sentimentos, mas proposições racionais em si mesmas, embora eles não possam se sustentar por nenhuma das razões exigidas por Gaius e Titius. A outra opção é desistir de uma vez por todas da tentativa de encontrar uma essência de valor racional por trás de todos os sentimentos que desmascaramos. O inovador não optará pela primeira alternativa, pois os princípios práticos conhecidos por todos os homens pelo uso da razão são simplesmente o tal que ele queria suplantar. É mais provável que ele desista da busca pela essência racional e passe a procurar outras bases mais fundamentais e realísticas. E ele provavelmente crerá que tais bases podem ser encontradas no instinto. Dirá que preservação da sociedade e mesmo da própria espécie é finalidade que não depende do precário fio da razão, é dada pelo instinto. É por isso que é desnecessário discutir com aqueles que discordam. Todos nós temos um impulso instintivo de preservar a nossa própria espécie, e é por isso que os homens devem trabalhar pela posteridade. Não temos nenhum impulso instintivo de cumprir promessas ou de respeitar a vida individual. É por isso que escrúpulos de justiça e humanidade, o tal, em outras palavras, podem ser devidamente varridos para longe quando entram em conflito com o nosso verdadeiro fim, a preservação da espécie. É por isso, novamente, que as circunstâncias modernas permitem e requerem uma nova moral sexual. Os velhos tabus desempenhavam um papel importante pela preservação da espécie, mas os métodos contraceptivos modificaram a situação, de modo que podemos agora abandonar muitos desses tabus. Pois é claro que o desejo sexual, sendo instintivo, deve ser satisfeito sempre que não estiver em conflito com a preservação da espécie. Parece de fato que uma ética baseada no instinto vai dar ao inovador tudo o que ele quer e livrá-lo de tudo o que não quer. Na verdade, não fizemos isso com avanço nenhum. Não vou insistir na tese de que instinto é um nome que damos às coisas que desconhecemos. Dizer que os pássaros migram para o lugar certo por instinto é apenas dizer que não sabemos como os pássaros migram para o lugar certo, pois creio que o termo está sendo usado aqui numa acepção razoavelmente definida, em que significa um impulso irrefletido e espontâneo que geralmente aparece em membros de uma certa espécie. De que maneira o instinto, assim concebido, nos ajuda a encontrar os valores autênticos? Afirma-se que estamos fadados a obedecer ao instinto, que não podemos agir de outro modo? Mas se é assim, por que livros como o Livro Verde e Assemelhados são escritos?
Por que tamanho esforço de exortação para nos levar ao lugar para o qual iríamos de qualquer jeito? Por que tamanho louvor por aqueles que se submeteram ao inevitável? Ou será que se afirma que, ao obedecer ao instinto, ficaremos felizes e satisfeitos? Mas a própria questão que estávamos analisando era a de encarar a morte, com a qual, pelo que sabe o inovador, cessa toda e qualquer possibilidade de satisfação. Portanto, se tivermos um desejo instintivo pelo bem da posteridade, esse desejo não poderá nunca ser satisfeito, uma vez que ele só será alcançado, na melhor das hipóteses, quando estivermos mortos. Ao que parece, o inovador não diria que estamos fadados a obedecer ao instinto, tampouco que obteremos satisfação ao fazê-lo. Diria, isso sim, que temos o dever de obedecer-lhe. Mas por que deveríamos fazê-lo? Por acaso há algum outro instinto de ordem superior que nos obrigue a isso, e um terceiro instinto de uma ordem ainda superior que nos obrigue a obedecer ao anterior? Uma série infinita de instintos? Isso é presumivelmente impossível, mas é a única resposta aceitável. De uma afirmação sobre um fato psicológico, como, abre aspas, tem um impulso de fazer isso e aquilo, fecha aspas, não podemos ingenuamente inferir o princípio prático, abre aspas, eu tenho de obedecer a esse impulso, fecha aspas. Seria possível afirmar que os homens têm um impulso espontâneo e irrefletido de sacrificar a própria vida pela preservação dos seus semelhantes. Mas mesmo assim, restaria a questão completamente diferente de saber se é um dos impulsos que devem ser controlados ou um daqueles a que devemos ceder. Pois mesmo o inovador reconhece que muitos impulsos, aqueles que se chocam com a preservação da espécie, têm de ser controlados. E esse reconhecimento certamente nos traz uma dificuldade ainda mais fundamental. Dizer que devemos obedecer ao instinto é como dizer que devemos obedecer às pessoas. As pessoas dizem coisas diferentes, e assim também os instintos. Nossos instintos estão em guerra. Se afirmássemos que o instinto de preservação da espécie deve sempre ser atendido em detrimento de todos os outros, de onde estaríamos tirando essa regra de primazia? Ouvir o clamor desse instinto e decidir em seu favor seria um tanto simplório. Cada instinto, se o ouvirmos atentamente, clamará por ser atendido à custa de todos os outros. Pelo simples fato de ouvirmos um deles e não os demais, estaremos fazendo um julgamento prévio da questão. Se não trouxermos ao exame dos nossos instintos um conhecimento comparativo das suas dignidades, nunca poderemos deduzi-lo a partir deles próprios. E esse conhecimento não pode ser ele mesmo instintivo. O juiz não pode ser uma das partes julgadas, ou caso fosse, a decisão não teria nenhuma validade, e não haveria por que situar a preservação da espécie acima da autopreservação ou do apetite sexual. É muito persistente a ideia de que é possível encontrar bases para preferir um dos instintos sem apelar a nenhuma instância superior a eles próprios. Nós nos agarramos a termos inúteis, damos a ele o nome de básico ou fundamental, ou primevo ou profundo. De nada adianta. Ou bem essas palavras encobrem um juízo de valor sobreposto ao instinto e, portanto, não derivado dele, ou então elas meramente registram a intensidade com que o sentimos, a frequência do seu funcionamento e a amplitude do seu alcance. Se a opção for a primeira, a tentativa de basear o valor no instinto terá sido abandonada. Se for a segunda, tais observações sobre os aspectos quantitativos de um fato psicológico não levarão a nenhuma conclusão prática. É o velho dilema. Ou as premissas já traziam em si um imperativo, ou a conclusão segue sendo meramente um indicativo. Por fim, vale a pena perguntar se de fato existe algum instinto de preocupação com a posteridade ou com a preservação da espécie. Eu não sou capaz de encontrá-lo em mim mesmo, e, no entanto, sou uma pessoa propensa a pensar no futuro remoto, uma pessoa capaz de obter prazer lendo o Sr. Olaf Stapledon. Acho ainda menos provável que a maioria das pessoas que se sentaram ao meu lado em bondes ou que estavam comigo em filas por aí sentissem um impulso irracional de fazer qualquer coisa pela espécie ou pela posteridade. Somente as que receberam um tipo específico de educação poderiam chegar a ter em mente a ideia de posteridade. É difícil atribuir ao instinto a nossa atitude diante de um objeto que somente existe para homens propensos à reflexão. O impulso que temos naturalmente
É, isso sim, o de proteger nossos filhos e netos, impulso este que se torna mais tênue à medida que a imaginação entra em cena e que finalmente desaparece no deserto da prosperidade. Nenhum pai guiado por tal instinto cogitaria nem sequer por um instante defender os interesses dos seus descendentes hipotéticos contra os dos bebês chorando e esperneando no quarto ao lado. Alguns dos adeptos do tal podem talvez dizer que seria esse o seu dever, mas isso não vale para os que creem que o instinto é a fonte de todos os valores. Conforme passamos do amor materno para o planejamento racional do futuro, passamos do domínio do instinto para o da escolha e da reflexão. E se o instinto é a fonte de todos os valores, o planejamento do futuro tem necessariamente de ser menos respeitável e obrigatório que o balbuciar do bebê, os afagos da mãe carinhosa ou as mais fantásticas histórias de dormir de um pai dedicado. Se fôssemos nos pautar pelo instinto, as coisas concretas seriam essas, e a preocupação com a posteridade não passaria de uma sombra, a imensa e trêmula sombra da felicidade do berçário projetada sobre a tela do futuro incerto. Não digo que essa projeção seja ruim, mas também não sou eu quem afirma que o instinto é a base dos juízos de valor. Absurdo seria afirmar que a preocupação com a posteridade se justifica pelo instinto e em seguida escarnecer do único instinto sobre o qual ela poderia se sustentar. Seria como arrancar a criança do seio materno para a creche e de lá para o jardim de infância, em nome dos interesses do progresso e da raça vindoura. A verdade, por fim, se torna evidente. O inovador não poderá encontrar os fundamentos para um sistema de valores e nenhuma operação qualquer com proposições factuais e tampouco nos apelos ao instinto. Nenhum dos princípios exigidos será encontrado aí. Estão todos em outro lugar. Abre aspas. Tudo o que está no interior dos 4 mares é seu irmão. Fecha aspas. Diz Confúcio a respeito do Shunstzu, o cuor gentil ou o cavalheiro. Humani nihil a mi alienum puto. Em latim, nada do que é humano me é alheio, diz o estoico. Abre aspas. Tudo o que quereis que vos façam, fazei vós a eles. Fecha aspas, diz Jesus. Abre aspas. A humanidade deve ser preservada. Fecha aspas, afirma Locke. Todos os princípios práticos por trás da preocupação do inovador com a posteridade, ou com a sociedade, ou com a espécie, estão no tal, desde tempos imemoriais, mas não estão em nenhum outro lugar. A não ser que reconheçamos esses princípios como sendo para o campo da ação o que os axiomas são para o campo da teoria. Não será possível ter princípios práticos de maneira nenhuma. Eles não são conclusões a que chegamos, são as premissas. É possível, já que não podem ser justificados, de maneira a silenciar Gaius e Titius, tomá-los como sentimentos. Será então necessário desistir de opor o valor real ou racional ao valor sentimental. Todo valor será sentimental, e será preciso admitir, sob pena de abrir mão de todos os valores, que nem todos os sentimentos são meramente subjetivos. É possível, por outro lado, considerá-los tão racionais, ou melhor, como a própria racionalidade, quanto coisas tão obviamente razoáveis que não carecem de provas nem as admitem. Mas então você teria de reconhecer que a razão pode ser prática, que não se pode esquivar de um dever simplesmente porque ele não é capaz de produzir um juízo como sua justificativa. Se nada é equivalente por si, nada se pode provar. Da mesma forma, se nada é obrigatório por si mesmo, nada pode ser obrigatório. Pode parecer a alguns que apenas deem um novo nome àquilo que sempre se chamou de instinto fundamental ou primordial. Mas há muito mais em jogo do que uma simples escolha de palavras. O inovador ataca os valores tradicionais, o tal, em nome daquilo que ele inicialmente supõe serem, num sentido próprio, os valores racionais ou biológicos. Mas conforme vimos, todos os valores que ele usa para atacar o tal, em que afirma serem capazes de substituí-lo, são eles próprios derivados do tal. Se ele tivesse realmente partido do zero, desde fora da tradição dos valores humanos, nada seria capaz de fazê-lo avançar um só centímetro na direção da ideia do sacrifício, que um homem deve morrer pela sua comunidade ou trabalhar pela posteridade. Se o tal sai de cena, saem com ele todas essas concepções de valor. Nenhuma delas pode reivindicar qualquer autoridade diferente da do tal. É somente a partir dos escombros do tal que se torna possível atacá-lo. Surge então a questão:
Qual o pretexto apresentado para aceitar alguns dos seus fragmentos e rejeitar os demais? Pois se os fragmentos rejeitados não têm autoridade, tampouco a têm os aceitos. E se os aceitos são válidos, também o são os rejeitados. O inovador, por exemplo, tem em alta conta as necessidades da posteridade. Ele não pode chegar a nenhuma necessidade real da posteridade partindo dos instintos ou da razão, no sentido moderno deste termo. Na verdade, é do próprio tal que ele está colhendo tais deveres para com a posteridade. O dever de fazer o bem a todos os homens é um axioma da razão prática, e o dever de fazer o bem aos nossos descendentes é claramente uma dedução a partir desse axioma. Mas então, em todas as formas do tal que se manifestaram a nós, lado a lado com o dever para com nossos filhos e descendentes, reside o dever para com nossos pais e ancestrais. Com que direito rejeitamos um e aceitamos o outro? Mais uma vez, o inovador pode querer pôr o valor econômico em primeiro lugar. Alimentar e vestir as pessoas é a grande finalidade em questão, e os escrúpulos de justiça e boa-fé podem ser deixados de lado quando buscamos essa finalidade. É claro que o tal concorda com ele sobre a necessidade de alimentar e vestir as pessoas. A menos que o inovador estivesse se valendo do tal, não poderia nunca ter chegado a esse dever. Mas junto com ele no tal, residem aqueles deveres de justiça e boa-fé que o inovador está disposto a desbancar. Ele se baseia em quê? É possível que ele seja um jingoísta, um adepto de filosofias racistas, um nacionalista extremo que sustente que o progresso do seu próprio povo é o objetivo para o qual tudo mais deve estar ordenado. Mas nenhuma observação factual e nenhum apelo ao instinto darão a ele um embasamento para essa opção. Mais uma vez, ele está na verdade retirando-a do tal. Um dever para com nossos consanguíneos, somente porque são nossos consanguíneos, faz parte da moral tradicional. Mas junto dele no tal, e limitando-o, estão as inflexíveis exigências de justiça e a regra segundo a qual, em última análise, todos os homens são nossos irmãos. De onde vem a autoridade do inovador para pensar e escolher? Uma vez que não consigo encontrar resposta para essas perguntas, chego às seguintes conclusões. Isso aqui tenho chamado por conveniência de tal, e que outros poderiam chamar lei natural, moral tradicional, primeiros princípios da razão prática ou primeiros lugares comuns, não é um entre uma série de sistemas de valores possíveis. É a única fonte possível de todos os juízos de valor. Caso seja rejeitado, todos os valores serão também rejeitados. Se qualquer valor for preservado, também ele será preservado. O intuito de refutá-lo e de erigir em seu lugar um novo sistema de valores é em si mesmo contraditório. Nunca houve e nunca haverá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo. Tudo aquilo que pretende ser um novo sistema, ou como se diz agora, uma ideologia, consiste em fragmentos do próprio tal, arbitrariamente arrancados de seu contexto e então hipertrofiados até a loucura em seu isolamento, mas devendo ainda ao tal, e somente a ele, a validade que possuem. Se o meu dever para com os meus pais não passa de superstição, então o mesmo vale para meus deveres em relação à posteridade. Se a justiça é uma superstição, então também o é o meu dever para com o meu país ou para com a minha raça. Se a busca do conhecimento científico é um valor verdadeiro, então também o é a fidelidade conjugal. A rebeldia das novas ideologias contra o tal é a rebeldia dos galhos contra as árvores. Se os rebeldes pudessem vencer, descobririam que destruíram a si próprios. A capacidade da mente humana para inventar novos valores não é maior do que a de imaginar uma nova cor primária, ou, na verdade, a de criar um novo sol e um novo céu no qual ele se mova. Isso significa que nossas percepções acerca dos valores não podem jamais evoluir? Que estamos para sempre atados a um código imutável que nos foi dado de uma vez por todas? E seria possível, de qualquer modo, falar de obediência àquilo que estamos chamando de tal? Se formos comparar como fizemos os sistemas morais tradicionais do Oriente e do Ocidente, o cristão, o pagão e o judeu, não encontraremos inúmeras contradições e mesmo alguns absurdos? Reconheço que há verdade em tudo isso. É preciso ter algum senso crítico, remover algumas contradições e até mesmo promover algumas melhoras. Mas existem duas maneiras muito diferentes de se ter senso crítico.
Um acadêmico que estude idiomas pode abordar a sua língua natal com um certo distanciamento, apreciar a sua natureza como se fosse algo que nada tem a ver com ele, defendendo alterações radicais dos termos e das grafias, motivado unicamente por interesses comerciais ou por critérios científicos. Isso é uma coisa. Um grande poeta que tenha, abre aspas, amado e sido bem instruído em sua língua materna, fecha aspas, pode também promover nela grandes alterações, mas suas mudanças na língua serão feitas no espírito da própria língua. Ele trabalha de dentro. A língua que se submete às mudanças foi a mesma que as inspirou. Isso é uma coisa completamente diferente, assim como as obras de Shakespeare são diferentes do inglês corriqueiro. Essa é a diferença entre a alteração vinda de dentro e a alteração vinda de fora. É a mesma que existe entre o orgânico e o cirúrgico. Da mesma forma, o tal comporta um desenvolvimento que vem de dentro. Existe uma diferença entre um autêntico avanço moral e uma simples inovação. Existe um avanço autêntico da máxima confuciana, abre aspas, não faça com os outros o que não gostarias que fizessem contigo, fecha aspas. Para a cristã, abre aspas, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, fecha aspas. Já a moral de Nietzsche é um exemplo de simples inovação. O primeiro caso é um avanço porque ninguém que não reconhecesse a validade da antiga máxima poderia ver uma razão para aceitar a mais recente, e qualquer um que aceitasse a antiga iria imediatamente reconhecer a mais recente como sendo uma ampliação do mesmo princípio. Caso a rejeitasse, seria por considerá-la supérflua, ou algo que foi longe demais, mas não algo simplesmente heterogêneo em relação às suas próprias ideias de valor. Mas a ética nietzschiana só poderia ser aceita se estivéssemos dispostos a descartar a moral tradicional como um simples erro, se nos puséssemos em uma posição de onde não pudéssemos encontrar nenhum fundamento para os juízos de valor. Essa é a diferença entre um homem que nos diz, abre aspas, já que você gosta de comer legumes frescos, por que não os planta no quintal para comê-los ainda mais frescos? Fecha aspas. E um que nos diz, abre aspas, jogue fora esse pedaço de pão e experimente comer tijolos ou centopeias em vez disso. Fecha aspas. Aqueles que compreendem o espírito do tal e que tenham sido norteados por esse espírito podem modificá-lo, bastando para isso levá-lo para as direções que o próprio espírito exige. Só eles podem saber quais são essas direções. Um intruso nada pode saber sobre isso. As suas tentativas de mudança, conforme foi visto, são contraditórias, sendo inteiramente incapaz de penetrar no espírito para harmonizar as discrepâncias literais. Ele simplesmente se agarra a um preceito que tenha chamado a sua atenção por meras circunstâncias temporais e espaciais, e então o leva até as últimas consequências, sem que tenha nenhuma razão para tanto. É de dentro do próprio tal que emerge a única autoridade para modificar o tal. É isso que Confúcio quis dizer quando afirmou que, abre aspas, é inútil aconselhar-se com aqueles que seguem um caminho diferente. Fecha aspas. É por isso que Aristóteles afirmava que só aqueles que tivessem recebido boa criação poderiam obter algum êxito no estudo da ética. Para o homem corrompido, o homem de fora do tal, o próprio ponto de partida dessa ciência é invisível. Um homem assim pode até ser hostil, porém jamais crítico. Ele não sabe o que está sendo discutido. É por isso que também se diz que, abre aspas, mas esta plebe que não conhece a lei é maldita. E, abre aspas, aquele que crer será salvo, fecha aspas. Em assuntos não cruciais, uma mente aberta pode ser útil. Mas no que se refere aos fundamentos primordiais, tanto da razão prática quanto da teórica, uma mente aberta é estupidez. Se a mente de um homem é aberta em relação a esses assuntos, que ele ao menos faça o favor de ficar calado. Ele nada pode dizer que seja pertinente. Fora do tal, não há possibilidade de crítica, nem ao próprio tal, nem a mais nada. É possível, sem dúvida, que em alguns casos seja uma questão sutil determinar onde começa a crítica interna legítima e onde começa a fatal crítica externa. Mas onde quer que um preceito da moral tradicional tenha sido desafiado a se justificar como se coubesse a ele o ônus da prova,
teremos feito a escolha errada. O verdadeiro reformador se esforça por demonstrar que o preceito em questão entra em conflito com algum outro preceito que ele reconhece como o mais fundamental, ou que ele, na verdade, não encarna o juízo de valor que ele alega encarnar. Os ataques frontais e diretos, tais como: por quê? O que há de bom nisso? Ou quem disse? Não são jamais admissíveis, não por serem rudes ou ofensivos, mas porque nenhum valor jamais pode se justificar dessa forma. Se insistirmos nesse tipo de inquirição, acabaremos por destruir todos os valores, destruindo assim as bases da própria crítica junto com a coisa criticada. Não se deve apontar uma pistola para a cabeça do tal. Tampouco se deve adiar a obediência a um preceito até que suas credenciais tenham sido examinadas. Somente aqueles que praticam o tal poderão compreendê-lo. É o homem bem criado, o coor gentil, e somente ele que é capaz de reconhecer a razão quando ela aparece. Foi somente Paulo, o fariseu, o homem, abre aspas, perfeito no tocante à lei, fecha aspas, que foi capaz de perceber onde e como aquela lei era deficiente. Para evitar mal-entendidos, devo acrescentar que, embora de minha parte eu seja um teísta e, na verdade, um cristão, não estou aqui apresentando nenhum argumento indireto para o teísmo. Estou apenas argumentando que, se vamos cultivar qualquer valor, devemos aceitar as mais fundamentais obviedades da razão prática como absolutamente válidas. Que qualquer tentativa, movida pelo ceticismo, de restabelecer valores mais profundos com bases supostamente mais realistas, está fadada ao fracasso. Se essa posição implica ou não uma origem sobrenatural para o tal, é uma questão da qual não me ocuparei aqui. Contudo, como podemos esperar que a mentalidade moderna aceite as conclusões a que chegamos? Afinal, esse tal que, segundo parece, devemos tratar como algo absoluto é simplesmente um fenômeno como qualquer outro, o reflexo da mentalidade dos nossos antepassados, do ritmo das suas plantações, talvez mesmo da sua fisiologia. Já conhecemos em linhas gerais como essas coisas foram produzidas. Em breve poderemos conhecê-las em detalhe e, por fim, seremos capazes de produzi-las à vontade. É claro que, enquanto não sabíamos como se produziam as mentalidades, aceitamos esse aparato mental simplesmente como um dado, ou até mesmo como um mestre. Mas muitas coisas da natureza que foram nossos mestres acabaram se tornando nossos servos. Por que não a mente? Por que nossas conquistas sobre a natureza devem ser interrompidas numa reverência descabida ante esse pedaço persistente e derradeiro da natureza que vem sido até aqui chamado de consciência humana? Você nos ameaça com terríveis desastres caso esse limite seja transposto, mas fomos, da mesma forma, ameaçados por obscurantistas em cada passo da nossa evolução, e a ameaça mostrou-se sempre falsa. Você nos diz que não nos restará nenhum valor se pisarmos fora do tal. Muito bem. Provavelmente descobriremos que podemos perfeitamente ir em frente sem valor nenhum. Consideremos todas as ideias de dever como um simples e útil método de sobrevivência. Deixemos de lado tudo isso e comecemos a fazer o que bem quisermos. Decidamos por nós mesmos o que o homem deve ser e façamos com que se torne o que desejamos, não com base num valor ideal, mas apenas porque queremos que assim seja. Tendo decidido as nossas circunstâncias, sejamos agora os nossos próprios mestres e escolhamos os nossos próprios destinos. Essa é uma posição possível, e aqueles que a defendem não podem ser acusados de contradição como os céticos indiferentes que ainda esperam encontrar valores realistas depois de terem desbancado os tradicionais. Trata-se da rejeição total do conceito de valor. Precisarei de outro capítulo para apreciá-la.